No segundo capítulo de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele continua desenvolvendo o argumento iniciado no capítulo anterior sobre a condenação universal que o pecado traz para o homem. E depois de afirmar que os gentios, os estrangeiros, os não-judeus são culpados diante de Deus por suprimirem a verdade, fazendo preferência pela mentira, pelo engano, pela rejeição a Cristo, como o Messias revelado, Paulo então dirige sua atenção ao povo judeu, a eles que confiavam em sua identidade cultural e em sua obediência externa à lei de Moisés para a justificação. O apóstolo Paulo declara enfaticamente que o juízo de Deus não faz acepção de pessoas, seja essa pessoa um judeu ou um gentio, e Deus julgará todos os homens com total imparcialidade e de acordo com a verdade, retribuindo a cada um segundo as suas obras. E nesse aspecto, aqueles que praticam o bem e perseveram em fazer o bem receberão glória, honra e paz. E por outro lado, aos egoístas, aos desobedientes, aqueles que resistem à graça de Deus e à sua revelação, sobre estes virá a indignação e a ira. Paulo começa advertindo nos versículos aqui, do 1 ao 5, aos judeus que mesmo julgando e condenando os gentios, eles próprios não estavam imunes ao juízo divino, porque também praticavam as mesmas coisas repreensíveis. E ao condenar o próximo, na verdade, cada um se condenava, até mesmo porque ninguém está acima do juízo de Deus. E o apóstolo Paulo enfatiza que o juízo de Deus se baseia na verdade e é também totalmente imparcial. E Deus retribuirá a cada um conforme suas obras, sem fazer distinção entre judeu ou gentio. Portanto, a identidade étnica ou o conhecimento da lei em nada haverá de livrar o gentio da condenação se ele continuar em estado de desobediência. Paulo então explica nos versículos que seguem que Deus retribuirá com a vida eterna a todos aqueles que com perseverança praticam o bem e buscam glória, honra e incorrupção. Por outro lado, aos egoístas e desobedientes que rejeitam a verdade, que praticam a injustiça, virá indignação e ira no dia da revelação do justo juízo de Deus. O apóstolo Paulo enfatiza que o juízo de Deus não faz distinção entre judeus e gentios, até porque ele julgará imparcialmente as obras de cada um, seja para o bem ou seja para o mal. Portanto, a identidade cultural ou religiosa de uma pessoa por si só não livrará ninguém do castigo e do pecado. Nos versículos que seguem, Paulo reitera que no dia do juízo, tanto gentios quanto judeus serão julgados de acordo com a lei que receberam. Os gentios que não possuem a lei mosaica, que não tiveram o privilégio de receber a revelação de Deus, como os judeus, serão também julgados de acordo com a lei natural inscrita em seus corações e na consciência. Os judeus, por sua vez, serão julgados pela lei que receberam por meio de Moisés. E no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o evangelho que Paulo pregava, nem a posse da lei mosaica livrará os judeus, caso eles mesmos sejam transgressores da lei. E o juízo de Deus será imparcial e baseado na verdade. Bem, pessoal, aqui em nossa conclusão, nós vemos que Paulo enfatiza firmemente a imparcialidade de Deus em seu juízo sobre a humanidade, e nesse sentido, tanto judeus quanto gentios são igualmente culpados diante de Deus, precisam da salvação disponível em Jesus Cristo. Então, a identidade cultural, a posse da lei, ou mesmo uma obediência meramente externa e hipócrita não livrará a ninguém da justa condenação no dia do juízo. Somente aqueles que genuinamente praticam o bem e perseveram na fé serão declarados justos. Bem, nós pedimos a vocês que assistam às videoaulas, que façam pesquisas na internet, que aprofundem os conceitos que estão sendo compartilhados aqui. Desejo a todos
um grande crescimento espiritual e até a nossa próxima aula.